Estamos começando o InfraLive especial Congresso ABCR Bienal de Rodovias, programa em que vamos conversar sobre os temas mais relevantes para o setor de rodovias no Brasil e apresentar alguns dos participantes do maior evento do setor na América Latina. O Congresso ABCR Bienal de Rodovias acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro em Brasília, e as inscrições estão disponíveis no site do evento www.congressoabcrbrasvias.com.br. Eu sou Jimmy Amora, editor da Agência Infra, e hoje eu vou receber a Letícia Queiroz, professora de Direito Administrativo da PUC de São Paulo e sócia do Queiroz Maluf Advogados, escritório especializado em Direito Regulatório e Contratos Públicos. A Letícia vai participar do painel Inovações Regulatórias e o Regulamento de Concessões Rodoviárias, que acontecerá no dia 31 de agosto, durante a Bienal de Rodovias. Letícia, é um prazer enorme receber você para essa conversa, e eu acho que seria legal você explicar um pouco o que é o Regulamento de Concessões Rodoviárias que a ANTT está elaborando. Obrigado, Letícia. De nada, maravilha, Jimmy. Também é um prazer estar aqui falando com você que está sempre aí puxando discussões super importantes aí nos setores, nos mais variados setores de infraestrutura. E agora, respondendo aí mais diretamente a sua questão, né, o RCR, como diz o nome, né, é um regulamento de concessões rodoviárias, e é uma iniciativa da ANTT de fazer com que a regulação das concessões de rodovias tenha também uma parte regulamentar consolidada. Né? Isso porque, né, no setor de rodovias, a gente não tem uma regulação, a gente tem a lei que criou a ANTT com algumas diretrizes, mas a regulação hoje em dia é feita muito contratualmente, né? São os contratos que disciplinam aí as várias questões. E os contratos, claro, eles têm lá, contratos de concessão, eles são mutáveis, mas tem lá uma rigidez assim para sua alteração, e a ideia seria ter um instrumento de fazer normas que possam ser mais ajustadas à realidade de um modo mais dinâmico, e trazer essa intenção da agência, trazer uma maior simetria regulatória, né? E é aí que vem as questões, né? Embora essa iniciativa seja totalmente cabível, né? E a concessão de fato permita que haja uma parte da sua disciplina seja feita mesmo de modo regulamentar. Tem uma outra parte, que é o que a gente chama de um núcleo duro ali do contrato mesmo, que é a parte relacionada à equação econômico-financeira, que essa é contratual, de fato, e que ela é, essa sim, mais rígida, né? Ou pelo menos tudo que você altera lá e que afeta aqui, você tem que fazer essa recomposição. Então, o regulamento ele tem que conversar com a realidade desses contratos. Então, essa simetria que se busca, e que ela é totalmente compreensível, né? Até porque são contratos, como eu mencionei, de longo prazo, e que as práticas vão mudando. Então, tem uma ideia de que vale, sim, atualizar esses contratos, mas isso tem que ser feito com cuidado. E até dentro disso, acho que é importante aqui eu mencionar, antes de encerrar essa primeira fala do RCR, o que o próprio RCR prevê é que ele se aplica às novas concessões, se aplica aos contratos que quiserem, que os contratantes, né, que a concessionária queira aderir consensualmente, ou seja, por meio de um aditivo, a essas novas regras, na hora que eles destoam dos próprios contratos. E aí é que vem uma previsão que está dando bastante aí no que falar, que é uma previsão que diz que ele se aplica subsidiariamente aos contratos, o que é algo compreensível, né, na lacuna, mas tem um dado momento que diz quando o contrato não disciplina suficientemente bem uma determinada matéria. E daí você cai num campo ali de uma possível discussão do que é exatamente esse suficientemente, né? Então, esse é um ponto aí relevante do RCR para discussão. Né? E daí, só falando rapidamente, como a ideia do RCR é tratar de uma série de temas, ele foi dividido em 5. Atualmente, já foi feita consulta pública, já foi publicado feita a consulta pública de um outro que está para ser publicado, e atualmente a Agência Infra está, como sempre, aí acompanhando. Estamos na fase de consulta pública do RCR número 3. É isso, temos acompanhado aqui o desenrolar, é um processo longo, né?
programado para ser longo, por mais de por pelo menos 3 anos pela agência. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre, nesse novo modelo de regulação que está sendo proposto, né, o que é importante que a agência tenha como foco para obter um resultado mais apropriado para o sistema de concessões. Bom, do ponto, eu acho que aí a gente teria são dois focos, na verdade, né? Um primeiro foco com a própria concessionária, né? Que é, de fato, um comprometimento aí com a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, né? Eu acho que a agência está tentando encaminhar para isso. Não são questões simples, são questões complexas, mas é importante ter ali uma atuação célere nesses temas de reequilíbrio, né? E não só de reequilíbrio, de desfechos em geral. E é algo que às vezes briga com a cultura, não é nem cultura, né? Com a estrutura burocrática brasileira, com as diversas decisões que vêm de órgãos de controle que geram uma série de perplexidades, né? Mas é algo ali que a agência realmente precisa se comprometer, né? Nisso, um dos temas que é tratado aí nos RCRs, alguns já aparece nos que já foram editados e ainda vai ter outros cuidando disso, já vem destacando a participação de neutros, que é um elemento que eu acho que pode ajudar aí a imprimir celeridade, transparência e isenção nesse tipo de análise, porque é muito importante que a agência seja isenta, né? Que ela não tome a figura da agência ideal, ela não é uma agência que deva tomar partido, ela é pró-projeto. Eventualmente, a solução pró-projeto anticoncessionária, pró-concessionária, e ela tem que estar sempre vinculada ao projeto, né? E, por outro lado, o outro foco é o usuário, né? E daí, dentro desse foco usuário, que eu acho que podia aprimorar bastante, Jimmy, que eu acho que é algo aí que você domina muito bem, é a questão da comunicação. Eu acho que tem uma ideia de como comunicar melhor o programa para o usuário, perceber um pouco o que é, do que se trata, né? Que ele não enxergue só a cobrança de pedágio, né? Fazê-lo entender, fazê-lo participar. Os RCRs também têm essa ideia dessas comissões tripartites, tentar deixar o usuário mais parte para ele entender melhor os problemas mesmo e como é que são tomadas essas decisões aí que geram uma concessão. Bom, Letícia, e eu acho que o termo usuário é sempre muito, é um foco muito grande nosso aqui, e eu queria saber o que você acha, quais são as inovações, né, que podem ser levadas ao sistema dentro da elaboração dos RCRs para melhorar os contratos, né, e ter um atendimento melhor aos usuários, uma melhor compreensão deles do que eles estão pagando ali nos contratos de concessão de rodovias. Tá bom. Jimmy, aí para responder essa pergunta, teriam várias coisas que a gente pode sempre apontar, né? Mas para dizer eu acho que o que pode ser uma revolução aí importante é realmente a implantação do Free Flow, né? Do sistema de pedagiamento em fluxo livre. Eu acho que o Free Flow, sim, tem uma capacidade de revolucionar aí, de fato, a percepção do usuário, ele tem condição de, inclusive, viabilizar projetos, né, que hoje não são sustentáveis, porque ele acaba, se ele implantado, se a gente deixa de gastar com a implantação do pedágio, que a gente chama do pedágio tipo barreira, né, deixa de gastar com o OPEX desse pedágio, consegue controlar melhor, você conhece bem o setor, né, sabe que um dos maiores problemas é o problema da base de pagantes, né, se você consegue fazer com que mais gente pague de um modo proporcional, né, você melhora o caixa, né, a viabilidade do projeto e, ao mesmo tempo, deixa o usuário com uma perspectiva mais justa ali da fruição do seu serviço, né, o que permite, dentro da ideia da comunicação, de fato, hoje em dia, as tarifas são outputs, né, a gente diz de um modelo que gira ali em torno do valor, do investimento, do valor. Então, ela é sempre um elemento puramente econômico, né, e embora ela tenha essa conotação econômica, quando você consegue dosar melhor ali as tarifas e consegue controlar melhor esse preço de acordo com as distâncias efetivamente percorridas, eu acho que vai dando mais esse senso assim de equidade tarifária aí, que eu acho que é importante passar para o usuário, né? O RCR número 3, ele começa tratando dessa questão, mas trata do Free Flow ainda como algo facultativo,
que a concessionária poderá implantar. É claro, faz isso também porque falta ainda uma série de regulamentações em torno do Free Flow, seja do próprio CONTRAN, seja do Poder Executivo. Tem uma série de questões aí a serem resolvidas para que o Free Flow possa, de fato, funcionar. Mas, então, esse tratamento ainda do tema é um tratamento muito incipiente. Acho que é importante que o RCR venha mais adiante com um aprofundamento maior decorrente aí de uma série de definições que, de fato, precisam ocorrer para que a gente possa ter um sistema de pedagiamento por fluxo livre em toda a rodovia, e não só como um pequeno trecho ali, até para fazer um certo gerenciamento de tráfego, que é o que a gente tem visto atualmente, né? Letícia, eu queria agradecer enormemente a você pelos ensinamentos, enfim, mais uma vez aí pela sua atenção conosco. Em breve nós vamos ter outros convidados aqui no InfraLive, Congresso ABCR Bienal de Rodovias, e eu peço que você curta o nosso canal para ser notificado dos próximos programas. Letícia, muito obrigado. Perfeito. Então, até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigada, Jimmy. Um abraço a todos. Tchau, tchau.